E se o Inzaghi em Blue Lock tivesse decidido ir ao time do Manchester City em vez do Bayern? O que aconteceria exatamente? Bem, eu tava com essa dúvida e no vídeo de hoje é sobre isso que vamos falar. Só lembrando que no caso de você ser novo, não custa nada você se inscrever e caso também poder apoiar se tornando membro, eu agradeço. Ok, pessoal, eu vi um vídeo na gringa esses dias sobre a possibilidade do Inzaghi ir ao Manchester City em Blue Lock. E como eu já tinha tornado isso um quadro na semana passada aqui no canal, pra variar um pouco, eu decidi que essa semana nós estaríamos discutindo exatamente sobre isso, tá bom? Eu prometo que eu vou concluir o e se o Inzaghi for pro wildcard depois, mas eu simplesmente não podia mais esperar para elaborar o que poderia acontecer nessa situação aqui. Como sempre, tem muita gente que ainda não entende muito bem o que danado é a Liga Neo-Egoísta em Blue Lock. Então, rapidamente, lhe introduzindo, o Blue Lock passou por mudanças após o início da segunda fase. Inclusive, para quem quiser entender melhor sobre esse início, essa semana eu já postei um vídeo que resume o pós-partida Japão Sub-20 versus o Blue Lock. E lá, se você for ver depois desse vídeo, você vai entender melhor, beleza? Mas bem, essas mudanças que foram ocasionadas após o início da segunda fase acabaram que ocasionando um crescimento muito mais exponencial em todas as linhas para os jogadores. Essa fase que estamos presentes agora na obra é conhecido como Liga Neo-Egoísta e dentro dela o Blue Lock possui investimentos internacionais sendo feitos. Pois ali, pessoal, o sistema de jogos, as partidas que estão tendo nessa segunda fase estão sendo todas filmadas e transmitidas por um serviço de streaming pro mundo inteiro. Ou seja, tá rolando muita grana e isso acaba ajudando os materiais, as coisas que o pessoal pode utilizar lá dentro para treino, etc, serem muito mais valiosos, tá ligado? O ponto é que na entrada desse arco, os meninos receberam a opção de escolher entre 5 times para jogar. O que ia acontecer era basicamente o seguinte: existiam ali 5 times, beleza? Cada um deles se situava numa das maiores ligas da Europa, mas, entretanto, todavia, os moleques ainda são novos. Então, quem viria desses times ali pra jogar com os moleques e os moleques entrar nesses times seriam os jogadores sub-20, tá bom? Não os profissionais. Os únicos jogadores profissionais presentes nesses times seriam os técnicos, que respectivamente atualmente temos o conhecimento de serem o Noel Noah, cuidando do time do Bastard, o Chris Prince, cuidando do Manchester City, o Snurf, cuidando do Ubers, o Lavinho, cuidando do Baixa e o Loki, cuidando do PSG, beleza? Os nomes acabam que sendo só uma fachada que já nos leva a perceber quem na verdade são esses times. Só que para caso tu não te pega aí algum deles, bem, o Bastard representa o Bayern de Munique na vida real, ou seja, o futebol alemão ali como um todo. O Manchester representa o Manchester City, o futebol inglês. O Baixa representa o Barcelona, o futebol espanhol. O PSG, o PSG, tá ligado? Futebol francês, Neymar, Mbappé e tal. E por último, o Ubers, que pra mim é a Juventus. Pelo menos pelo que eu interpretei, é a Juventus. Eu posso estar errado, tá bom? Mas de certeza é o futebol italiano. Essa liga se dividiu na linha de raciocínio em que cada um dos meninos do Blue Lock e do Japão Sub-20 ali, que agora se uniram ao Blue Lock como um só, poderiam escolher um desses 5 times para experimentar o futebol desenvolvido dentro deles. Tu sabe muito bem que é comum no futebol, tá ligado? Cada time ter um estilo de tática. Antigamente, pelo menos, o Barcelona era muito conhecido, por exemplo, pelo tic-tac, que era um time que tocava muita bola, mantinha muita posse de bola, enquanto, por exemplo, se você for pro Bayern de Munique, é muito conhecido por ser um time que não dá desculpa em fazer gol, tá ligado? Se dá pra eles meter 15 gols numa partida, eles fazem. Então, é tipo isso que Blue Lock tentou desenvolver nessa parte inicial aqui, beleza? Bem,
como eu já tentei explicar aqui atrás, a filosofia de cada um desses clubes se diferencia. Por exemplo, o time do Bastard, que é inspirado ali no Bayern, se foca muito mais no quesito de marcar gols, e faz bastante sentido até. E com isso, velho, quem acabou escolhendo ele foi o Inzaghi, o nosso protagonista. Ele sentiu ali que precisava disso e por isso ele foi pra ele. Porém, como o próprio título já diz, eu quero teorizar o que aconteceria se ele tivesse escolhido outro time, e no caso esse outro time é o Manchester City. É isso que vamos ver. Tudo se inicia na escolha de que clube ir. O Blue Lock tinha dado aos meninos 90 minutos para escolher que equipe eles iriam querer aprender o estilo de futebol. Existe um adendo a se fazer nessa teoria, que é cada liga, cada um desses times, tem 5 times diferentes, né? Apenas dispõe de 9 vagas para os meninos poderem escolher. Ou seja, se entrar 9, encheu as vagas, você vai ter que escolher outro, tá ligado? Dividiram bem exatamente para ir uma proporção certinha do pessoal ali que tinha juntado do Blue Lock do Japão para cada um dos times. Até porque, né, se vamos dizer assim, 25 dos meninos fosse tudo pra um time, não ia nem ter espaço pra o sub-20 do próprio time jogar. Então eu decidi por essa regrinha aí, que tipo, se realmente é apenas essa quantidade, alguém do time do Manchester City teria que trocar de lugar com o Inzaghi pra ele poder ir. E quem vai ser o cara que eu vou trocar de lugar aqui é o Nishioka Hajime, tá bom? O cara conhecido como o Messi do Blue Lock, que até os dias atuais não teve sequer nenhum espaço desenvolvido. Eu mandei ele pra lá porque eu sinto que algo ainda pode acabar acontecendo futuramente, tá ligado? Então, só deixa no ar aí, vamos esperar o que vem, mas vamos se abster aqui ao Manchester City pra teoria, ok? Bem, o tempo tava passando e o Inzaghi estava indeciso sobre que time escolher. Foi então que o Shigiri perguntou que time ali o Inzaghi iria. E o Inzaghi logo de começo, só pra confirmar se entendeu bem, perguntou se eles realmente iriam para um time e não as seleções de cada local, porque eles podiam se confundir ali, porque no celular tava mostrando cada uma das bandeiras das seleções, então ele meio que ficou um pouco confuso. Só que o Shigiri chegou e confirmou que exatamente foi isso que ele tinha entendido mesmo, e tipo, pelo menos pelo que ele tinha entendido, o Ego tinha dito isso. Por outro lado, o Inzaghi continuava meio perdido ali. E com isso, ele acabou dizendo ali que andava assistindo bastante a Liga Inglesa ultimamente e tinha vontade de ir pra lá, mas ele se sentia com um pé atrás porque o cara de quem ele era fã estava no Bastard, o Noel Noah. O Yote perguntou pra qual o Shigiri ia e o Shigiri, sem pestanejar, falou Inglaterra. O Reu, chegando por perto, também falou que ia pra lá e o Nagi acabou decidindo ir também. O Bashir chegou perguntando ali se o Inzaghi estava indeciso depois e ele falou que ia pro Barcelona. Os dois rapidamente ali trocaram uma ideia e se despediram, prometendo se encontrar quando ambos tivessem evoluído. E o Inzaghi tomou sua decisão. Ele foi para a Alemanha. Entretanto, aquilo que eu expliquei mais atrás entra em ação agora. O Nishioka Hajime tinha já escolhido e pego a última vaga do Bastard. E em resposta a isso, apareceu na tela do celular do Inzaghi que o time do Bastard estava lotado. Ou seja, o Inzaghi ficou de fora, ele ficou meio frustrado com isso, mas vendo que não tinha o que fazer, ele aceitou a realidade e partiu para o que ele pensou antes, o Manchester City. Chegando lá, fomos apresentados ao Prince de uma vez por todas. Ele se apresenta e diz ali que será o mestre do pessoal que escolheu o Manchester City. E o number 2 mundial, ele é o segundo melhor do mundo atualmente, e tipo, ele só fica atrás realmente ali do Noel Noah, explica que esse clube possui como sua filosofia básica a rapidez e o duelo mano a mano. Para ele, é num corpo são que reside a insanidade para mudar o mundo. E o pessoal, percebendo o quanto ele ali tá atuando, porque tá cheio de câmera, ele tava meio que fazendo publicidade ao mesmo tempo que explicava as coisas, fica meio curioso como o cara consegue vender tão bem a sua imagem. Mas bem,
O diálogo dentro do time tá muito bacana entre o Ryo, o Nagi, o Izagi e o Shigiri. Esse squad aqui já poderia mesmo antes de entrar ali ser considerado um time forte, só que agora eles estavam ali para evoluir. O Prince se aproximou do Izagi e perguntou para ele o que ele procurava no Manshine. O Izagi declarou que queria fazer mais gols, mas ainda estava meio perdido exatamente do que ele queria fazer para si mesmo além disso. E o Prince foi logo tocando no corpo dele por inteiro, tentando utilizar o seu conhecimento de físico para desenvolver alguma teoria louca. O Chris percebeu que o corpo do Prota ainda era muito fraco. Para falar a verdade, se fosse para ser desenvolvida ali alguma ideia, dava para perceber que existiam certos músculos, mas todo o corpo do Prota parecia ser muito mal desenvolvido. Era como se durante toda a sua vida o Izagi não tivesse se alimentado de forma adequada. E como sabemos bem, o próprio Yoichi já tinha demonstrado problemas para dormir quando estava ansioso ali naquela primeira seleção. E um atleta, velho, não é construído apenas no treino, ele é também construído no sono e na cozinha. O Prince explicou isso pro Izagi e trouxe várias explicações extras para ele e seus colegas de equipe. Depois de o Chris ter analisado a todo mundo, ele tinha entendido o talento de todos e disse que era bem incrível que todos tivessem chegado até ali. Mas ele precisava dizer para eles uma coisa: todos ali dependiam demais de seus talentos. E um talento sem consciência acabaria que apodrecendo. O Chris explicou que, pegando por exemplo um talento como a velocidade, esse tipo de coisa não é algo que se pode aprender, mas sim um talento nato que vem do aproveitamento do corpo com o qual cada um nasceu. Ele pediu para que todos imaginassem uma pessoa com essa habilidade que deseja se tornar o melhor jogador do mundo, e ela, para isso, começa a querer desenvolver uma força de um tanque, tá ligado? Ficar muito fortona, criar muito músculo. E ele meio que desenvolveu essa ideia com essa pessoa desenvolvendo esse corpo, chegando até esse corpo ideal musculoso. Caso essa pessoa com o talento de velocidade acabar seguindo por esse caminho, no fim, o que realmente ali ia acabar era vendo sua velocidade diminuir. É como se ela estivesse vestindo uma armadura pesada, tá ligado? Num corpo onde apenas os músculos usados para correr são bem desenvolvidos. O que mais ou menos o Chris queria ensinar aqui é que num corpo onde apenas os músculos usados para correr são desenvolvidos, o equilíbrio com a adição de músculos acabaria que esmagando e limitando o potencial dessa pessoa que já nasceu com predisposição para ser rápida. Entende? Se você procura força sem entender os mecanismos do seu talento, o que pode acabar acontecendo é que seu corpo ficará desequilibrado por conta do treinamento inapropriado. E com isso acontecendo, aos poucos, o atleta vai acabando que perdendo a sua vontade, resultando no fim de sua carreira de uma forma triste. O Prince continuou de forma séria, dizendo que essa é uma história conhecida entre todos os tipos de meios. O cenário da morte de um gênio. As conquistas obtidas sem compreender seus mecanismos acabam se tornando uma maldição que acaba levando os gênios à destruição. O Chris explicou para os meninos que costumava ser assim quando mais novo, e foi por isso que ele decidiu parar de considerar seus talentos como vantagens. E com isso, ele sempre se questionava qual músculo poderia permitir que o seu talento fosse enaltecido e qual meio o permitiria brilhar. Se você pudesse controlar o todo e o compreender, aí sim você poderia se considerar um profissional. E assim, o loiro mostrou seu objetivo ali, mostrar pra todos como ele conseguiu um corpo perfeito. Tirando a camisa e esbanjando seu físico tenebrosamente bem treinado, percebemos o quanto o Izagi ficou animado com essa ideia de conhecer do que seu corpo era capaz e qual seria o seu limite. O Chris apenas então completou: no Manshine City, vocês todos irão compreender os mecanismos de seus corpos. Portanto, cada um de vocês tomará conhecimento de seu talento fisicamente. É assim que vocês vão perceber que ainda não estão tirando 100% de seus talentos. O loiro musculoso disse que se tinha vindo até ali
era para que ele pudesse despertar o talento adormecido em cada um. Assim se iniciava uma nova etapa na carreira do nosso protagonista. Era a hora da revolução corporal. E o Izag, velho, ali, ouvindo tudo aquilo ali, continuava a perceber que talvez ele ter vindo ao Moonshine o faria entender qual era o seu real talento. Ele sabia o que queria, mas o caminho até chegar lá sempre tinha sido obscuro. Era hora de mudar de uma vez por todas e mostrar pra todos quem realmente ele era. Tinha chegado o momento de demonstrar o seu real valor. A primeira parte teve que ser diretamente aqui um pouco mais prolongada, porque quando eu fiz o Si do Wildcard, chegou um monte de gênio querendo contestar a ideia, dizendo que não daria certo porque não sei o que, o Blue Lock teria sido eliminado e não sei mais o que, sendo que foi só uma teoria, tá ligado? Mas foi bom que pelo menos eu aprendi que pra trazer isso eu tenho que desenvolver mais direitinho com todas as ideias bem colocadas. De qualquer forma, eu tô muito ansioso pra trazer a parte 2, já que é nela que vai se concentrar praticamente ali todas as minhas teorias e ideias em cima desse caminho na obra. Então, caso tu seja novo por aqui, se inscreva para não perder, tá bom? Eu prometo que tu não vai se arrepender e de qualquer forma, um muito obrigado pelo apoio e nos vemos aqui novamente em breve com a próxima parte. Só que na semana que vem vamos continuar com a do Wildcard, tá bom? Temos que fechar ela, tá ok? Tchau, tchau. E um agradecimento especial a todos os membros do canal. Eu não tenho nem palavras para agradecer o bastante. Só que de qualquer forma, aqui vai o meu humilde obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. Tamo junto.